mulheres curadas, elas curam, instrumento de cura para Deus curar outras, ok? Então vamos ao nosso tema, cura da alma. Eu quero ler com vocês um texto que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 14. E eu vou ler aqui na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Então, a primeira parte do texto, cura-me, Senhor, e serei curada. Então, vamos colocar no feminino aqui, cura-me, Senhor, e serei curada. Você pode repetir? Cura-me, Senhor, e serei curada. Todos os dias, na minha prática clínica, eu recebo pessoas que estão buscando cura. Cura das questões da alma. É grande o número de pessoas ansiosas, agitadas, vivendo no estresse, muitas com depressão, com síndrome de pânico. E deixe-me dizer, já disse aqui ano passado, síndrome é um conjunto de sintomas. Então, são muitos sintomas que acompanham o pânico. Então, síndrome de pânico é um conjunto de sintomas que comparecem no momento que dá uma angústia, um medo enorme, um pânico, e que leva a pessoa a uma sensação de morte, que nada mais é do que a angústia do desamparo infantil. Em um momento na infância, houve uma situação tão angustiante, que a pessoa se sentiu tão desamparada, que isso ficou guardado, retido lá dentro, e que quando chega na vida adulta, em qualquer idade, isso pode, algum gatilho pode fazer essa angústia comparecer e ser diagnosticada como uma síndrome de pânico. Transtornos de ansiedade, as chamadas crises nervosas e outras doenças psíquicas. Eu creio que nós nunca vivemos um tempo com tantos adoecimentos da alma como hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa década que nós estamos, e vai aí ano 2020, por aí, a perspectiva, segundo os dados que tem se estudado, que a depressão será o mal que mais irá ceifar vidas, perdendo apenas para as doenças do coração e para o câncer. Mas todos nós também sabemos que quando nós vamos escutar a história de alguém que está com as cardiopatias ou com um outro adoecimento, nós vamos ver que por trás tem história de tristeza, de dores retidas, até porque a tristeza recorrente adoece o coração, está na Bíblia. Está na Bíblia, que a esperança adiada adoece a alma. Então, o coração sofre os efeitos dessas histórias recorrentes. E o câncer, quando nós também vamos estudar a história de alguém que está com câncer, e eu estou falando com vocês com muita naturalidade, porque a minha mãe morreu de câncer. Então, eu acompanhei a história, muitos familiares, e eu percebo que atrás daquele adoecimento tem muitas vezes dores nunca tratadas, perdas nunca resolvidas, angústias nunca faladas, e às vezes até mesmo falta de perdão, mágoa, ressentimento, amargura, que às vezes estão lá guardadas, e que vão adoecendo de tal forma o interior, até que irrompe, eclode um dano maior na nossa vida. E nós estamos vivendo esse tempo. Na realidade, por trás dessas doenças também pode ter um quadro depressivo, um episódio de depressão, ou uma depressão recorrente, crônica, que está ali marcada na sua história. É claro que muitas vezes ninguém vai dizer assim, morreu de quê? Morreu de depressão. Porque é muito subjetiva. Mas a depressão deixa o organismo vulnerável para outros adoecimentos. Então, as doenças oportunistas vêm quando a pessoa está com baixa imunidade, quando ela está depressiva. E assim a gente está vendo. A medicalização da dor tem sido a saída para muitos, em busca de atenuar a angústia da alma. Nunca se vendeu tantos medicamentos para as dores da alma do que hoje.
para dormir, para tirar a ansiedade, ansiolítico, antidepressivo, calmante, de uma quantidade imensa. Tem pessoas totalmente dependentes de um monte de medicamentos. A gente sabe que a depressão, ela chega num quadro que ela dá uma baixa interior tão grande, serotonina, noradrenalina, esses hormônios do bem-estar, que a pessoa precisa tomar uma medicação para equilibrar, para poder ganhar força e lutar, até mesmo quanto à origem dos males. Mas o remédio sozinho não resolve nada. Ele vai atenuar a angústia. A origem da angústia está lá, retida, e precisa ser colocada para fora. Porque mesmo assim, mesmo com os remédios, a angústia insiste em comparecer em meio ao ativismo que nós vivemos, porque a gente tenta colocar tanta coisa para a gente não perceber a nossa dor. E aí a gente vai para um ativismo, outros vão para uma busca desenfreada de prazer. E é tudo que existe hoje no mundo virtual, sem fronteiras, para anestesiar e entorpecer a dor. Muita gente tentando arranjar um monte de coisa para não perceber sua dor. Mas todo esse sofrimento da alma vai sendo acompanhado por sintomas físicos. Portanto, o adoecimento psíquico denuncia o adoecimento da estrutura familiar, dos relacionamentos afetivos, que tem produzido um mundo de pessoas famintas de amor, necessitadas de valor pessoal. Portanto, fazer essa oração que Jeremias faz, o profeta Jeremias, esse capítulo 17, versículo 14, quando ele diz, cura-me, é o anseio da alma que é traduzido numa súplica a Deus. Quem não precisa fazer essa oração neste dia? Eu penso que todos nós precisamos. Todos nós temos alguma área que está precisando de cura. Todos nós temos essa necessidade. Se sondarmos o nosso coração, para percebermos a nossa necessidade, todos nós teremos algo a suplicar ao Senhor nessa tarde. Mas este é um assunto desafiador, porque uma mulher curada, ela também tem a sua identidade restaurada. E ela se torna um instrumento de cura para outras pessoas. A mulher tem essa capacidade, gente. A mulher não consegue ficar curada sozinha. É verdade. Não é verdade? O que acontece? Ela foi curada, aí ela está lá num lugar, e ela está ouvindo alguém contar uma coisa triste. Ela dá um jeito de chegar perto. Ela entra no assunto, e daqui a pouco ela começa a tentar ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque a gente já tem esse instinto de ajudadora. Nós já fomos talhadas para sermos ajudadoras. Nós queremos ser. E a gente ajuda marido, filho, amigo, família. A gente começa a ajudar todo mundo. Então, uma mulher curada é uma coisa muito fantástica, porque ela é instrumento para ajudar outras pessoas, né? Por isso que isso impulsiona. A mulher vai querer ajudar a família no processo de cura dos relacionamentos familiares. Eu creio que uma mulher, quando ela é curada, a família também é curada pelo campo de influência que ela tem. É fantástico, porque ela entra ali nos relacionamentos familiares e ela começa a encontrar os focos de dor, os pontos de dor. Ela já começa a ver onde que está doendo, por que está doendo, onde surgiu essa dor. Então, ela já tem essa dimensão. Nós queremos cura, mas muitas vezes nós não queremos iniciar o processo de cura. Se a gente puder adiar, a gente vai adiando. Por quê? Porque lidar com feridas da alma não é um processo indolor. Não é. Porque significa mexer nas nossas dores e feridas, como elas foram produzidas. E muitas vezes nós não nos dispomos a fazer o tratamento adequadamente. Eu aprendi um pouco sobre isso uma vez. Meu marido comprou uma moto. E eu não queria que ele comprasse moto. Porque nós estávamos com 2 meninos chegando na adolescência. Eu falei, pelo amor de Deus, não compra moto, porque esses meninos vão querer andar de moto. E olha a quantidade de acidente que tem por aí. Mas eles não ouvem a gente, né? Ele foi lá e comprou a moto.
Chegou, olha aí, Ilma, não tem problema, tá vendo? É seguro, vem cá, vamos dar uma voltinha comigo. Eu estava chegando do trabalho, aí tinha entrado em casa, botei uma bermuda e fui ali dar uma voltinha com ele na nossa rua. Era uma rua curta. Subi na moto, que ele queria me mostrar uma moto nova. E fui. Na hora que ele voltou, que eu fui descer, não estava acostumado com aquilo, e encostei minha perna no cano de descarga da moto. Vocês já viram como que é a ferida? É do tamanho do cano de descarga. Redondinho assim, ferveu na hora. Assou. E aí eu olhei aquilo, ficou tudo branco na hora. Falei, meu Deus, queimei minha perna. Aí eu entrei para casa, fui tentar passar alguma coisa, aí usei qualquer coisa que tinha lá e fui dormir no dia seguinte trabalhar. Quando eu estava no trabalho, você está se movimentando, você não sente, não é? Você está correndo para lá e para cá. Eu tinha um trabalho que eu andava o dia inteiro. E aí, quando eu cheguei em casa, que o sangue esfriou, aí que eu comecei a sentir. Aí a minha irmã falou assim, Ilma, tem um pozinho chamado, nem sei se existe hoje, anaceptil. Joga anaceptil que vai secar, porque está cheio de aguinha, isso daí tá muito feio. Aí eu fui, taquei anaceptil, gente, criou uma crosta em cima. Parecia que estava sarando. Aí eu fui trabalhar no dia seguinte, aí sangue quente, chegava em casa, estava latejando. Ficava assim, eu nem dormia. Os dias foram passando, aquilo não melhorava. Eu não fui no médico. E eu fiquei tentando resolver por mim mesmo. Até que um dia eu cheguei do trabalho. E eu fui lavar a perna com aquela água boricada. Acho que é água boricada. Botei o algodão. Quando eu coloquei assim, eu percebi que em volta daquela... Igual pele de porco. Estava uma pele grossa. Tinha um monte de bolinhas amarelas. Falei, meu Deus, está tudo infectado. E aí comecei a limpar. À medida que eu ia limpando, aquela pele estava soltando. Falei, essa pele está solta. Aí eu me enchi de coragem, juntei com o algodão e zup. O meio estava agarrado ainda, fez outra ferida. Aí eu fui para o médico. Aí a médica falou, meu Deus, como é que você ficou tantos dias assim, Ilma? Isso poderia ter dado uma bactéria aqui, me chamou a atenção. E ela limpou tudo, me deu a medicação, me deu antibiótico, me deu a medicação adequada. Eu fui passando devagarinho, com o tempo, aquela pele foi sendo restaurada, veio uma pele fininha, depois veio uma pele definitiva. Hoje eu olho para a minha perna, eu não tenho cicatriz. Eu não tenho nada que possa dizer que ali um dia houve uma ferida. Eu só tenho algumas manchinhas, dessas manchas mesmo, que eu tenho no braço, que diz que ali um dia houve uma ferida, mas que essa ferida não existe mais. Eu estava sentada na minha sala, pensando sobre isso. E foi assim, como veio na minha mente, é assim a alma. A alma, as feridas acontecem. E a gente, como sempre, somos mulheres fortes, corajosas, guerreiras, e somos mesmo. A gente vai tentando resolver tudo, vai, continua, não para para sentir sua dor, não para elaborar o luto, às vezes nem chora diante das perdas, e aí a gente vai caminhando, mas aquilo está lá dentro, está latejando. E aí vem latejar com a insônia, vem latejar com a fibromialgia, vem latejar com a enxaqueca horrorosa, onde vai para dentro do quarto escuro, deita na cama em posição fetal, como se quisesse voltar ao útero materno. E aí vem com essas dores, e a gente vai tentando tamponar, e a gente não busca cura, não busca tratamento adequado. E o que acontece? Muitas vezes, a gente até vai ao médico. Aí imagina que você vai ao médico e diz que tem uma dor. Aí quando o médico pergunta, começa a investigar a dor, como começou, qual a intensidade, e outras perguntas mais, e você responde, não sei, doutor. Onde começou essa enxaqueca? Não sei, doutor. Quantas vezes ela dá por dia? Nunca contei. Não é? O que acontece antes de começar a dor? Sabe que eu nunca prestei atenção? O médico tem como fazer um diagnóstico adequado? Não. Ele não tem as informações certas. E aí, às vezes, a pessoa até sabe tudo sobre a dor.
E ela conta em detalhes. Aconteceu assim, naquele momento, que meu pai e minha mãe estavam brigando, e eu fiquei lá naquele canto chorando, e desde então comecei a ter essa dor de cabeça, comecei a ter esse problema, essa dor não sei aonde. Ela sabe tudo da dor. Aí o médico prescreve, passa lá a medicação, ela vai para casa, não compra os remédios, não toma. Ou se compra, não segue as orientações, não toma nos horários certos, está lá 12 horas, ela toma qualquer hora que ela quer, que ela lembra, se acomoda e continua vivendo na dor. É assim que muitas pessoas fazem com as dores da alma. Mas como eu já disse, a angústia, ela vai insistir em denunciar que tem uma dor. É como aquela luzinha no painel do carro, quando o carro está com problema. Na verdade, nós mulheres, quando acende a luzinha, a gente fala assim, será o que é isso, hein? Acho que dá para continuar andando. Não é? A gente nem presta atenção no que significa aquela luzinha acesa, até que o carro para, o motor para. Quantas de nós, quantas mulheres, só conseguem parar quando não tem mais jeito? Quando dá um problema mais sério, vai para a cama, não é? Vai para o hospital, e aí fica olhando para o teto, geralmente branco, pensando na vida, e aí que vai olhar para as suas dores. Por quê? Porque muitas vezes nós tentamos tamponar a dor com um monte de coisas. E outra, trabalho é excelente forma de esconder a dor. Por quê? Porque trabalhar é bom, a gente ganha reconhecimento, não é? A gente tem salário, a gente tem o elogio do outro. Então, através do trabalho, cabe sempre mais um pouco de trabalho na vida de uma mulher que já é ocupada. Não é verdade? É impressionante quando você tem um trabalho importante que você quer dar para alguém, você só pensa em quem já está fazendo. Você não pensa em quem não tem nada para fazer. Você pensa em quem já está fazendo. Não, fulano é ótima nisso, trabalho e tal. Pronto. E muitas vezes nós escondemos a nossa dor através, além do trabalho, das diversões, dos relacionamentos conturbados, que tem pessoas que só conseguem viver relacionamentos conturbados. Porque enquanto ela está brigando com o outro, ela não tem tempo para olhar para suas próprias dores. O problema é o outro, é o marido, é o filho que está nas drogas, é a filha que está rebelde, aí ela está envolvida naquele conjunto de conflitos, e aí ela não tem tempo para olhar para a sua dor, até que uma circunstância qualquer, um gatilho, leva a pessoa à prostração e ao adoecimento. Mas é importante compreender, queridos, que Deus não é um Deus superficial. Não é. Ele usou o próprio profeta Jeremias para trazer uma advertência severa ao povo. Quando ele disse, curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O que ele estava dizendo naquele momento? Que muitos estavam atenuando a cura com qualquer coisa. Sabe como a gente atenua a cura com qualquer coisa? Quando a gente vem para a igreja e você fala assim, não, Deus vai resolver. Deus vai resolver a minha dor. Deus vai resolver o meu problema. Mas você não vai buscar onde está a dor para falar, Senhor, essa dor daqui está assim, eu preciso mudar, me posicionar. Então, muitas vezes, nós escondemos tudo isso. E aí Deus quer curar profundamente. E Ele vai permitir situações para desconstruir os alicerces frágeis e danificados da nossa estrutura de vida, para iniciar em nós uma construção nova em direção à cura. Deus quer restaurar o nosso equilíbrio e a nossa vida. E este será um processo contínuo. Sabe quando vem a crise? A crise faz aflorar o nosso melhor, mas também o nosso pior. É na crise que a gente se depara com a gente mesmo. É na crise que a gente pode olhar para dentro e perceber. Porque o ser humano é superficial quando remete às feridas da alma, mas Deus não. Quantas vezes eu escuto pessoas no consultório
E quando eu quero aprofundar um pouco mais, a pessoa resiste. Ela fica naquele discurso repetitivo de que mamãe fez isso, papai fez aquilo, e não aprofunda nas questões que estão adoecendo a alma. Por quê? Porque é difícil, porque dói, mas Deus vai lá onde nenhum ser humano pode ir. O salmista, no Salmo 139, que eu falei na escola de relacionamento, ele diz: sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu pensar, o Senhor conhece o meu sentir, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, isto é, Senhor, vai na história que eu percorri, no caminho que eu percorri, na história que eu vivi, e vê, Senhor, o que me fez mal. O que ele estava dizendo? Tem coisa lá dentro de mim que eu não estou conseguindo enxergar. E em outro texto, no Salmo 51, versículo 6, ele diz: tu amas a verdade no íntimo. Deus quer conhecer a verdade do nosso íntimo. Ele já sabe, mas Ele quer que a gente se abra para Ele, para que Ele possa trazer a verdade do nosso íntimo, para que nós sejamos as pessoas que Ele preparou para nós sermos. Deus vai nas áreas ocultas da nossa mente, nesses momentos de cura, nas áreas em sombras, em trevas. Quando o evangelista Lucas escreveu ali o seu evangelho, há 2 versículos que eu gosto muito, e que também falei na escola de relacionamento, porque ele diz assim: portanto, cuidado, Lucas 11, 35 e 36. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. O que ele está dizendo? Que a gente pode ter a luz do Senhor sobre nós, mas a gente pode ter áreas dentro da nossa vida em trevas. São áreas que a gente não quer entregar para Deus. Aí a gente fecha, para que a luz não entre. Eu até fiz o exercício aqui, eu estou aqui debaixo da luz. Mas se eu fechar a minha mão, aqui não vai entrar luz. Eu fechei. Eu preciso abrir para a luz entrar. É assim no nosso coração. Nós podemos ter a luz do sol da justiça, mas se nós não abrirmos o nosso coração, essa luz pode se transformar em trevas. Portanto, é importante nós entendermos que as fortalezas que estão guardadas dentro da nossa mente precisam ser destruídas, para que a gente possa sossegar a alma. Porque quando nós não sossegamos a alma, nós vivemos em tumulto. E o Salmo 139 fala da construção da nossa identidade. O que significa a identidade para o ser humano? Identidade é senso de pertencimento. Quem eu sou? Eu pertenço a quem? Todo ser humano precisa de segurança, valor pessoal, amor próprio, que é essencial para fundamentar os relacionamentos. Quem somos nós? Somos mulheres. Portanto, nós não nascemos do sexo feminino por acaso. Deus nos escolheu antes mesmo da concepção para um propósito. Nascemos mulher por uma escolha de Deus. Deus nos escolheu. A feminilidade é uma construção. E é preciso entender o sentido e o significado do que é ser mulher nesse tempo de tanta confusão de identidade. Neste cenário que um sistema distorcido, mundano, tem feito de tudo para roubar da mulher algo tão lindo no propósito divino para a sua feminilidade. A feminilidade é um desafio, a gente está vendo isso, para além das questões de gênero, mas é uma construção que se faz na identificação com a mãe. Uma mulher, ela carrega em si a feminilidade de 3 a 4 gerações de mulheres. Ela traz a feminilidade da mãe, da avó, da bisavó. Influências diretas. Eu não sei se você já teve essa experiência, de às vezes você nem conheceu direito, nem conviveu muito tempo com uma avó, e alguém olhar para você e fala assim: nossa, você parece tanto com a sua avó. Até seu jeitinho de olhar.
Falava muito isso comigo. E às vezes você nem conviveu direito. A gente carrega, através das gerações, a feminilidade da nossa mãe, da avó, da bisavó. Então, é essa identificação. Mas a identidade, quem dá para uma mulher é o pai. No lugar que ele ocupa na vida dessa mulher. Não somente como mulher para um homem, nas suas funções primárias da vida, funções familiares, mas também como mãe, geradora de vida, aquela que carrega no seu ventre gerações. Um ser com uma sublime missão, né? Na verdade, o que embrutece o mundo, o que deixa o mundo mais selvagem, não é a rudeza do homem. Porque muitas vezes o homem, para se afirmar, ele é rude, para ser respeitado, grosseiro muitas vezes. Mas o que embrutece o mundo, deixando o mundo mais duro, mais áspero, mais selvagem, é a perda da ternura da mulher. Porque quando uma mulher perde a sua ternura, ela perde exatamente a parte essencial que desenvolve a sensibilidade nos filhos. Uma mulher dura, áspera, grosseira, ela contribui para que a próxima geração não usufrua do desenvolvimento da sensibilidade. Então, queridas, o que deixa o mundo mais duro e selvagem é a gente se perder a ternura. Mulheres foram talhadas para serem ternas. Mulheres foram talhadas para serem mães. É impossível que uma mulher que foi talhada para gerar um filho no ventre não seja capaz de amar. Se uma mulher não amar, não souber expressar amor, ela foi roubada e saqueada na essência da feminilidade. Portanto, o custo dessa perda vai se ver nas gerações insensíveis que têm surgido, uma geração violenta, uma geração que não respeita a autoridade, uma geração que perdeu essa capacidade da ternura. Por quê? Identidades roubadas e distorcidas. Mas como se faz a construção da identidade? Ontem à noite, eu mostrei aqui uma parte sobre a identidade. E mostrei principalmente da identidade que Deus preparou para nós. Mas na família, o responsável pela construção da identidade é o pai. O pai dá identidade a uma filha. A influência de um pai sobre uma filha vem sobre os pensamentos que ela tem a respeito dela mesma, dos seus sentimentos e dos seus relacionamentos com outros homens. O que uma filha recebe de seu pai influenciará as expectativas com relação aos homens que surgirão na sua vida. E situações reais de influências na direção do seu relacionamento amoroso. Vocês estão entendendo que a falta de um pai, o desamparo de um pai, abre vulnerabilidades enormes na vida de uma filha, em relação ao sexo oposto, porque o elo afetivo que uma filha constrói com seu pai é o que ela vai transferir para o seu marido na vida adulta. Há tantas meninas hoje, adolescentes, à deriva da vida, procurando um peito para se acolherem, porque faltou um peito de segurança, de um abraço de um pai. A gente ouviu uma história agora mesmo, um testemunho, falando sobre essa falta do pai. E aí eu quero rapidinho mostrar algumas consequências disso. Um pai abusivo, um pai irado, produz desamparo emocional na infância. O relacionamento com o pai com essa característica deixará marcas de tristeza, depressão, ira e amargura em uma filha. Sentimentos difíceis de enfrentar. A repetição geralmente acontece impulsionando relacionamentos com homens também abusivos. Ela cresce e acaba sendo atraída por homens com o mesmo perfil do pai, que às vezes ela não enxerga.
ela não percebe. Até que casa, que aquele homem que parecia tão mansinho, que gostava tanto, começa a mostrar as verdadeiras unhas. E aí ela começa a lidar com os mesmos sentimentos que ela tinha. Por quê? Porque a dor que foi lá para o passado retorna agora. E aquela mulher que sofreu, que teve essas dores guardadas, se torna uma pessoa muitas vezes agressiva para se defender. Porque, como eu falei também na escola de relacionamento, a melhor defesa é o ataque. E ela cria tantas defesas que ela acaba tendo medo de amar. Medo de amar. Porque criou algumas fortalezas na mente, tipo assim: meu pai agride minha mãe. Essa é uma verdade. O pai dela agredia a mãe. Já ouvi muito isso em consultório. Aí, de repente, vem uma sentença que fica assim: todos os homens são agressivos. Todos os homens agridem. Aí ela tem medo de amar alguém. E aí ela começa a se defender dos homens. Mas acontece que ela acaba buscando alguém que tem algum traço familiar. E às vezes ela não percebe que o traço familiar é aquele jeito rude que aquele homem tem. E aí casa. E ela tem a sentença aqui guardada: meu marido vai me agredir. Aí às vezes, aquele homem é um homem calmo, que não vai bater em mulher. Mas ela está acostumada com um homem que bate em mulher. E aí aquela calmaria dele começa a dar raiva nela. Não aguento, falo com ele, ele fica ali igual um banana, nem reage. Aí o que ela faz? Ela tem ímpetos de fúria dentro dela. E aí ela começa a provocar aquele homem de tal forma para levá-la ao extremo da raiva, para ver se ele reage e bate nela. E aí alguns batem. Eu lembro que um homem falou comigo: Ilma, eu nunca encostei a mão nessa mulher, mas ela nunca me respeitou. Ela sempre falou tanta coisa, até que um dia ela me humilhou tanto, que foi crescendo dentro de mim um monstro. Quando eu vi, eu já estava agarrando ela, jogando em cima da cama, para ela não me bater. Aliás, eu tenho uma paciente que foi delegada na delegacia de mulher. Ela falou: Ilma, você não sabe a quantidade de homens que vão lá na delegacia da mulher, que vão dizer: essas estão defendendo a mulher, mas a minha mulher me bateu, e eu quero ser defendida. Entende? E são mulheres que têm uma agressividade dentro delas, que está reproduzindo. Porque se aquele marido não reproduz, ela reproduz aquele comportamento de transtorno dentro de casa. Então, a repetição acontece porque vira um amor patológico. Amor patológico é um amor tóxico. A pessoa vive um relacionamento conturbado. Ou é um ciúme possessivo, que ela fica o tempo inteiro pensando: ele está me traindo, ele está com outra. Aí, se vai numa festa, ela olha para todas as mulheres, porque ela já sabe qual que o marido pode olhar. Quando ele bate, ele está vendo, sabia, você está olhando para aquela mulher. Na verdade, ela já olhou primeiro. Então, ela que olhou para aquela mulher. Então, ela já está ali vigiando os olhares. Por quê? Porque ela tem um ciúme possessivo. Da onde vem isso? Feridas da alma. Nesse tipo de relacionamento, muitas vezes, a pessoa acaba se fechando tanto na sua dor, que acaba se sentindo indigna, com valor pessoal insignificante, e às vezes ela até se contenta mesmo em ser humilhada e ser maltratada. É como se ela não merecesse nada melhor. São mulheres com baixa estima, que sofrem com isso. E quantas pessoas ficam como reféns emocionais do passado e não assumem a sua real identidade. Prefere afirmar sua identidade no que disser a seu respeito na sua história de vida. Por exemplo, você é uma burra, você nunca vai ser feliz. Como um pai da minha paciente dizia assim: você é uma vagabunda, os homens vão sempre te usar e te abandonar. Olha as palavras, aquilo vai entrando no ouvido da filha, aquilo vai se tornando verdade. Outro diz assim: você é um aborto mal sucedido. São essas histórias que eu escuto. Você é um aborto mal sucedido. Por sua causa, eu engravidei e tive que casar com aquele homem ruim. Aí pesa sobre aquela filha
toda a infelicidade da mãe, e é como se ela carregasse um fardo nas suas costas. E aí ela se descaracteriza, ela faz coisas que ela mesma vai se punir depois, se arrepender. Eu me lembro de uma moça que ela tinha todas as doenças possíveis, ela tinha úlcera nervosa, ela tinha problema no intestino, ela tinha taquicardia, hipertensão, ninguém descobria, ninguém resolvia o problema dela. Até que um dia eu estava dando uma palestra, e ela chegou chorando e disse: Ilma, eu preciso falar algo com você. E ela falou: eu fiz um aborto. E ela começou a chorar, e eu falei: mas como é que foi isso? Ela disse: eu me apaixonei por um homem, ele era casado, e quando eu disse para ele que eu estava grávida, ele falou: eu pago o aborto. E me levou numa clínica, e fez o aborto. Desde então, eu não tenho mais paz na minha vida. Desde então, eu tenho pesadelos, eu ouço o choro daquela criança. E ela foi desenvolvendo um monte de doenças. E naquele dia que eu estava falando sobre um assunto completamente diferente, eu estava falando sobre, não diferente, porque eu estava falando sobre o amor e a graça de Deus, né? E aí aquilo foi entrando no coração dela. Eu falei: mas você aceitou Jesus? Você já confessou? Já falei com o Senhor. Senhor te perdoou? Eu acho que sim, mas eu não me perdoo. Eu falei: então, vamos orar. Você precisa primeiro receber o perdão de Deus que já está posto para você na cruz do Calvário. Você precisa se perdoar. E você precisa perdoar aquele homem que te tratou dessa maneira. Desde então, aquela moça se apropriou do perdão e foi curada de todas as doenças. Acabou a úlcera nervosa, problema de intestino, se tornou uma moça curada completamente do momento que ela recebeu o perdão. Quantos ficam como reféns emocionais? Um dia eu vi um filme de um menino que foi sequestrado por guerrilheiros. Eu vou contar aqui mais ou menos as minhas palavras, porque o pai daquele menino ficou tão desesperado que ele iniciou a busca daquele menino anos e anos. O menino foi capturado criança. O pai nunca desistiu de procurar aquele filho. Até um dia que ele descobriu, recebeu a notícia, que o filho dele estava nas mãos de um guerrilheiro, de um grupo de guerrilheiros, e que o filho dele foi treinado para guerrear e matar. Ensinaram aquele menino como matar. E fizeram aquele menino acreditar que ele era um guerrilheiro. Implantaram na mente dele que todos de fora do seu meio eram inimigos. E o pai começou a traçar uma estratégia para resgatar o filho. Mas isso significava que ele teria que arriscar a sua própria vida para chegar perto daqueles guerrilheiros cruéis, traficantes e assassinos. E o filho dele agora era um deles. O menino virou um adolescente em meio a outra cultura, ouvindo mentiras. Um dia, ele consegue chegar perto do grupo e ele vê seu filho com um fuzil na mão. Agora, esse filho já era um rapazinho, estava pronto para matar. O menino virou um adolescente em meio a outra cultura, em um ambiente hostil, ouvindo mentiras. E quando ele encontra o pai, ele não era mais o mesmo, não era mais aquele que tinha vivido com o pai. Aí o seu pai olha nos olhos dele e o chama pelo nome dele. E diz: eu sou seu pai. Você é meu filho. E o rapaz para, olhando para ele. Aí o traficante grita de lá: você é um dos nossos. Mate ele. E o pai ouve aquilo. E ele diz para o filho, olhando nos olhos: você é bom. Você não é um assassino. Você é bom. Você é meu filho. E aquele menino ouve vozes dos dois lados. De um lado, atira e mata. Do outro lado, os olhos do pai com amor, que abre os braços para recebê-lo e diz: papai te ama. Papai te ama. O rapaz olha assustado. Que voz que ele vai ouvir? Do guerrilheiro que diz: mata. Ou do seu pai que diz: eu sou seu pai. Papai te ama. Você é bom. Em meio a essa disputa perversa que o inimigo faz para continuar dominando a mente daquele rapaz, com a distorção da sua identidade que foi sequestrada, o pai luta para restaurar a sua identidade.
Quando eu vi esse filme, eu pensei, é assim que o inimigo faz com a identidade, com a nossa identidade, com a identidade do ser humano. Deus criou a mulher com uma identidade afirmada, digna, valorizada, deu-lhe senso de pertencimento, valor pessoal. E Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E nesse mundo decaído, que jaz o maligno, a cultura que impera hoje não é a mesma do reino de Deus. No reino de Deus, uma mulher é uma princesa, amada do Pai, que tem um papai que ama, que mandou Jesus Cristo morrer na cruz para dizer, você é minha filha, eu estou te resgatando. Mas se ela for criada na outra cultura, na do mundo, ela vai pensar dela o que falam dela. E o inimigo poderá distorcer a imagem recebida. Está lá em Provérbios, como pensa em sua alma, assim você é. O inimigo sequestra a identidade feminina para fazer da mulher um objeto sexual no mundo da perversão. E para alcançar seu objetivo no processo de distorção da sua identidade. E muitas vezes ele atinge os pais, as falhas dos pais, que são as nossas principais figuras de autoridade, para implantar sentenças negativas na sua vida. O que seu pai te disse? Eu me lembro que uma vez eu estava aprendendo a dirigir com meu pai. Meu pai sempre foi muito bom, muito carinhoso, muito amável. E eu estou lá com o carro dirigindo, era uma Kombi, 1900 Noé, não é do tempo de vocês. E aí eu passo dentro de um buraco. E na hora que eu passei no buraco, do meu jeito, nem diminuí a velocidade, ele gritou, sua burra, você não viu esse buraco, não? Eu fiquei petrificado. E eu achei que isso nunca tinha me afetado. Até que o dia que eu percebi a minha compulsão por estudar. Eu tinha sempre que estudar muito, fazer um monte de concurso, de coisas que nem me interessava, mas a minha satisfação era dizer, eu passei. Aqui, pai, eu passei naquele concurso. Você vai trabalhar lá? Não, não quero não. A minha questão era passar, para provar. Até que um dia caiu a ficha. Eu não sou burra não, gente. Eu não sou burra, eu sou inteligente, sou capaz. Por que eu preciso tanto provar isso? E quando caiu essa ficha, nunca mais eu me vi como uma pessoa com necessidade. Aliás, parei de fazer cursos, e eu acho que já é o suficiente. E agora quem me ensina é Papai do Céu, porque Ele que me dá a compreensão e discernimento. Quantas vezes uma filha vem assim, quando faz uma coisa muito errada, ou pisa na bola, quebra princípio, aí vai lá o inimigo e diz assim, Deus nunca vai perdoar você. Deus nunca. Você é suja. Você não merece. Aí ela vai para a compulsão da limpeza. Limpa tudo, tentando limpar a alma. Ou ela vai para a compulsão da organização. É perfeccionista, tem que estar tudo nos mínimos detalhes, cobra de todo mundo. Nunca se permite descansar. Aliás, se ela descansar um pouquinho, ela pensa, o que eu estou fazendo aqui descansando? Eu devia estar trabalhando. A cabeça dela é um imperativo de trabalho, porque ouviu que era preguiçosa, vagabunda, e vai assim. Quantas meninas desamparadas e abusadas, que se tornaram mulheres feridas, com a identidade adoecida e distorcida. Mas o Pai verdadeiro diz, eu sou seu Pai. Você é minha filha amada, em quem eu tenho um grande prazer. Você não está mais sequestrada. O inimigo tentou te sequestrar a partir das palavras que seu pai disse, que sua mãe disse, que seu marido disse, que alguém mais disse, que aquele professor disse, que te humilhou. Mas você não está mais sequestrada. O Pai diz, eu já paguei o resgate. Receba-me como seu Pai, porque você é minha filha amada. Confie no meu amor, para construir novamente sua identidade de filha e seus valores. Porque o Abba Pai, que está lá escrito em Romanos 8, o Abba Pai, que quer dizer papai, te toma pela mão. É essencial, mulher, compreender o propósito de Deus para a vida feminina, porque eu creio
que Deus está levantando uma geração de mulheres singulares. Gente, é segunda-feira, de tarde. Olha quantas mulheres aqui. Eu não posso descrer que Deus não está levantando uma geração de mulheres curadas, mulheres singulares, sábias, inteligentes, guerreiras, filhas amadas do Pai, com a mente e com o coração transformado pela palavra, empoderadas sim, mas não empoderadas nesse sistema maligno decaído, mas empoderadas no poder do Espírito Santo de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mulheres que se reposicionarão na vida, na família, na sociedade, para ser agente de transformação, para essa etapa da história da humanidade. Deus conta com você, mulher, para ser agente de transformação na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sociedade, na igreja. Mulheres curadas estão preparadas para curar outras. A palavra de Deus diz em Salmo 147, versículo 3, Ele devolve alegria aos tristes de coração e cura todas as suas feridas e aflições. E eu quero fechar com o texto que foi lido bem no início. O Senhor a guiará constantemente. Você não está mais só, você não está mais desamparada. Satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Lá os desejos mais profundos da sua alma, que é ter uma identidade afirmada, o Senhor satisfará. Fortalecerá os seus ossos. Quantas mulheres carregando o mundo nas costas e tendo problema de coluna, tendo um monte de ite, artrite, reumatismo, todas essas coisas. Por quê? Porque estão carregando um mundo nas costas. O Senhor fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim regado. Jardim regado é aquele que cai água constantemente, o orvalho do campo, vai ali fazendo com que a terra traga as flores, as sementes vão brotando, e o aroma que surge daquele jardim começa a aromatizar tudo em volta, porque o aroma é o bom perfume de Cristo, como uma fonte cujas águas nunca faltam, e você reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamada reparadora de brechas, restauradoras de muros e moradias. Você vai restaurar a sua família. A história passada não vai alcançar esta geração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.